Pai, te damos graças, obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse dia. Obrigado, Deus, porque temos a certeza que o Senhor está nos conduzindo, o Senhor nos trouxe até aqui. E nós queremos continuar ouvindo a Tua voz. Que assim seja, que a Tua vontade prevaleça em nossa vida, em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler Êxodo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Podem ficar sentados, vai ser um texto de 10 versículos, então, para que você não fique muito tempo em pé, vou liberar hoje. Diz assim: ora, Léo, coloca na NVI, por favor, a versão. É lado superior esquerdo que muda. Que vai facilitar um pouco mais a compreensão e vai ser mais parecida com o que eu estou usando aqui. Isso aqui. É aí mesmo. Isso foi. Enfim, vou avançar para a gente não perder tempo, porque hoje eu quero ser um pouco mais objetivo, porque temos almoços daqui para frente, né? Programações. Mas vamos lá. Êxodo capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, diz assim: ora, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto de papiro e o vedou com betume e piche. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo, do rio Nilo. A irmã do menino permaneceu à distância para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Então, ela viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino perguntou à filha do Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Sim, vai chamá-la, respondeu. A moça foi chamar a mãe do menino. Então, a filha do Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Então aqui nós já sabemos que esse menino é Moisés. E alguém sabe o nome da mãe de Moisés? Joquebede. Olha que nome bonito, ó. Você, mãe que está pretendendo ter filha, se quiser escolher Joquebede, é uma opção. Joquebede. O tema de hoje é: e se fosse seu filho? Só para contextualizar vocês, porque a princípio, lendo aqui de forma isolada, você fala: mas que loucura, como é que a mulher pega um filho, só porque ele era bonito, e esconde ele por 3 meses? Ah, pronto, não tinha mais como esconder, vou pegar ele, botar ele no rio, nas margens do rio, e vou deixar. Tem lógica isso? Não. Mas o que está acontecendo? O faraó do Egito, naquela época, tinha dado um decreto para matar todos os filhos, homens, dos hebreus. E ali o instinto materno falou mais alto: não, meu filho não. Outras podem até, caso queiram, mas isso Joquebede, né, eu aqui confabulando com vocês, eu não vou permitir isso. O rio Nilo, vocês sabem, é um rio gigantesco, e é um rio que ele é conhecido por ter um crocodilo imenso, o crocodilo do Nilo. Um dos maiores crocodilos que existem na face da terra.
nadava tranquilamente por aquelas águas. Imagina o nível do perigo que aquela mãe, com o propósito de salvar, de guardar ali a integridade do seu filho, teve. Eu vou entregar aquilo. E isso me ensina muitas coisas. Às vezes, muitos, ao lerem essa história, podem pensar sobre abandono, porque talvez viveram abandono. Muitos podem pensar que é loucura, porque talvez vivenciaram histórias de loucura em seus lares. Mas eu preciso compreender que isso aqui é amor. Não tem nada além, de forma muito mais prática, objetiva, do que entender que é amor. A escolha de Joquebede de guardar Moisés por um tempo e preparar ali um cesto, e parece que foi tudo arquitetado. Olha, a irmã de Moisés acompanhou para ver onde é que iria aquilo ali, e teve a ideia quando acharam, olha, tem uma mulher, que mulher é essa? A mãe dele, ou seja, ele foi criado, ele foi amamentado pela sua própria mãe. Para começar, às vezes você pode achar que está boiando no rio. Você pode talvez olhar hoje para a sua vida e achar que você foi colocado de escanteio, foi colocado de lado e que te abandonaram, que te deixaram. Mas eu quero que você entenda uma coisa, há um propósito de Deus. Talvez hoje você não esteja enxergando esse propósito, talvez hoje você só esteja enxergando o abandono, o problema, a dificuldade, mas Deus está cuidando. Deus está acompanhando essa trajetória e Ele está preparando um futuro para você. E olha que interessante que o termo, o nome Moisés significa eu o tirei das águas. E lá na frente, o que é que Moisés faz com o poder de Deus? Abre o quê? Livrou ele de onde? Das águas. Olha como Deus faz, como Deus é perfeito nas coisas. Não é por um acaso. A história de Moisés, ela já tinha sido escrita pelo Senhor. Assim como a minha história, assim também como a sua história já foi escrita por Deus. E eu sei que às vezes você quer mudar capítulos dessa história. Às vezes você quer adicionar uma vírgula ou um ponto final em algumas coisas, ou inúmeras interrogações na sua história, porque você não entende o porquê das coisas. Mas por que eu sou assim? Não poderia ser diferente. Poderia, mas havia um propósito de Deus. Eu creio nisso. Primeiro ponto importante dessa história aqui, Joquebede, ela enxergou o que outros não viram. O verso 2 diz o seguinte: ela viu que era uma criança linda ou bonita. E estudando um pouco o contexto, da palavra linda ou bonita, no texto original, no hebraico, ele dá a mesma conotação do termo que Deus usa lá em Gênesis, quando criou todas as coisas. Deus criou e disse o quê? E viu Deus que era bom. Isso trata sobre uma qualidade muito além de uma normalidade. É o olhar da mãe para o filho. A mãe sabe quando o filho está bem ou não está. As mães sabem disso. O filho pode esconder da melhor forma possível, mas ela vai conseguir olhar. Parece que tem ali um ultrassom completo, um raio-x, que olha e fala, alguma coisa aí não está batendo certo. Naturalmente as mães fazem isso. Joquebede, quando olhou para Moisés, ela viu uma beleza que era além de uma aparência física. Porque eu não conheço uma mãe que diga que o filho é feio. Eu não conheço. Não, tem mães que vai achar, mas no fundo, a mãe ela tem esse engano. Naturalmente isso acontece. Então, quando você olha o texto e fala, não, Joquebede viu que era uma criança bonita, uma criança linda, e decidiu esconder aquela criança. Não se preocupe quando as pessoas quiserem te esconder, sabia? Porque às vezes o esconderijo faz parte do propósito de Deus. Às vezes você não nasceu para ser protagonista. E faz parte da vida. Nem todos terão posições de destaque na sociedade. Nem todos serão reconhecidos por milhares de pessoas.
Nem todos vão ter perfis verificados no Instagram, sem precisar pagar, evidentemente. Nem todos. A princípio, Moisés foi um bebê bonito que foi escondido. Mas não foi escondido por um propósito qualquer. Foi escondido porque Deus tinha um plano na vida dele. Deus tem um plano em nossas vidas. Talvez você tenha escutado isso por diversas vezes. Talvez você já... normal, coisa de crente falar que Deus tem um plano na minha vida. Que saco. Mais uma vez alguém chegando para mim e falando, olha, Deus tem um plano na sua vida. E talvez você não consiga acreditar nisso. Porque talvez lhe falte fé. Talvez você olhe e fale, plano? Tudo que eu vivi até hoje aqui, que plano é esse? Plano de sofrimento, plano de dor, plano de tristeza? Eu não estou conseguindo entender que plano é esse de Deus. É porque às vezes as feridas, as dores nos cegam. É difícil muitas vezes você conseguir compreender o plano de Deus quando você está focado na sua dor. Ali Joquebede poderia ter ficado presa à dor de ter que, em qualquer momento, perder o filho, porque poderia chegar ali os soldados de Faraó, fazer uma fiscalização, pegar aquela criança e matar aquela criança. Porque ali eles não estavam ponderando a decisão, não. Olha, é uma decisão e eu preciso cumprir. Pode ser o mais bonito do mundo. Se eu precisar fazer aquilo, senhora, me desculpe. Mas ela enxergou algo além. Ali eu vejo uma mulher de fé. Uma mulher que entregou o filho, sem ter nenhuma certeza palpável de que ele iria encontrar um caminho de segurança. Mas ela ainda assim fez. Isso é algo que me motiva a querer viver cada vez mais por fé e não por vista. Eu preciso olhar para a minha vida e falar, olha, independente de qualquer coisa, eu preciso confiar em Deus. Eu preciso ter fé de que Ele está cuidando de todas as coisas. Não podemos ficar limitados ao cenário. Ela viu um propósito onde Faraó via uma ameaça, porque já havia um rumor. Por isso a ordem, olha, vai nascer alguém e vai acabar com isso aqui. Vai tirar o seu reinado. Então, ele, de forma humana, então, eu vou exterminar os bebês homens. Porque eu não quero passar por isso. Não permita que as ameaças que você enfrenta na sua vida mudem o propósito que Deus tem na sua vida. Não é porque as pessoas chegam para você e sentenciam e falam isso, aquilo, não tem mais jeito, é assim, acabou. Qual é o propósito de Deus? Agora também compreenda que às vezes Deus estabelece propósitos em nossas vidas de término de coisas. De portas que se fecham para que em outro momento outras portas sejam abertas. Eu não posso desprezar isso. O faraó, ele olha para Moisés, entenda o Moisés, e vê uma ameaça, vê um problema a ser eliminado. Vê mais um filho de um escravo com uma escrava. Não dou crédito para isso para mim é indiferente. Mas ela não. Mas que ela não tenha dito ali, eu tenho a convicção de que ela sabia que o que Deus tinha preparado para Moisés era muito grande. A trajetória de Moisés, todo o tempo de formação dele no Egito, aprendendo toda a cultura egípcia, vivendo ali por 40 anos no palácio, foi extremamente necessária para que depois dele passar mais outro tempo no deserto, e depois sair e ser o libertador do povo, tudo isso começou porque um dia a mãe dele o entregou. Talvez hoje você precisa entregar alguma coisa. Talvez um sentimento, talvez uma oportunidade, talvez um local, pessoas, eu não sei, mas precisa-se ter a compreensão de que Deus muitas vezes nos pede coisas. Mas Ele nos pede coisas por entender que naquele momento eu não vou precisar daquilo, ou aquilo pode ser prejudicial para mim. Então eu entrego. Chegou o tempo que Joquebede não podia mais esconder Moisés. Ela teve que entregar. Como você hoje está enxergando
o que Deus colocou em suas mãos, como uma ameaça, como um problema, ou como um propósito específico, ou algo que Deus realmente quer fazer lá. Ô Nath, é melhor dar a volta. Desculpa não ter avisado antes, perdão. Há pessoas que olham para a sua própria vida e só vem problema. Você conhece alguém assim? E talvez a vida dela seja realmente uma vida problemática. E a pessoa fica confusa. Há pessoas que olham para o seu chamado e só vem limitação. Eu quero muito servir a Deus, mas eu faço isso. Mas eu ainda não sei fazer tal coisa. Não, se eu segurar no microfone, eu tremo, o microfone vai cair. Não, se eu for orar em público, não vai. Hoje eu brinquei com minha mãe, quando eu cheguei aqui, eu falei, olha mãe, hoje é dia das mães, então as mães que vão fazer tudo, certo? A senhora vai pregar. Não, meu filho, eu não. Eu não. Porque existem essas limitações humanas. Eu tenho certeza que se ela falar amém, eu fico sentado no banco ali e choro até. Porque quem faz é Deus. Somos apenas instrumentos. Não é pela nossa capacidade humana, não, porque somos limitados. Joquebede, ela nos desafia a ter um olhar de Deus sobre o que carregamos. Quem foi que concedeu Moisés a Joquebede? Foi Deus. Quem foi que concedeu Isaac a Abraão? Foi Deus. Quem foi que concedeu Samuel a Ana? O que foi que todos eles fizeram? Entregaram. E se fosse seu filho, mãe? Mas vamos tirar de lado o filho. Talvez não seja o filho que Deus esteja pedindo. Glória a Deus por isso. Mas talvez seja alguma outra coisa. Está disposta a entregar isso? Está disposta? Nós, independente de mãe aqui, qualquer um de nós, temos que ter essa compreensão que Deus coloca coisas em nossas mãos. E muitas vezes eu vou precisar desapegar. Por entender que Deus tem um propósito diferente, tem um cuidado maior, tem uma visão diferenciada sobre aquilo. Joquebede, ela protegeu enquanto era possível. Há um tempo de proteger, e proteger com sabedoria e fé. Você precisa aprender a proteger coisas. Sabe algo que é desafiador hoje em dia? Proteger sentimentos. Proteger o nosso coração, a nossa mente. Porque todos os dias somos desafiados com relação à nossa saúde mental. Todos os dias. Sentimos coisas, muitas vezes não por conta simplesmente dos nossos pensamentos, mas do que vemos, do que ouvimos. E às vezes isso gera dificuldade de estabilidade. De olhar e falar, Senhor, não sei. Provérbio diz o seguinte, olhe de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. E aí, bota a mão na sua cabeça, guarde seu coração. Porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, a nossa vida, e entenda como os nossos pensamentos, tudo isso é comandado pelo nosso cérebro. Então, quando eu protejo a minha mente, quando eu guardo, esse coração aqui, não esse que bombeia o sangue, mas esse aqui que fomenta as coisas, eu vou guardar a minha vida. Eu fico imaginando o sentimento daquela mãe. Quantas vezes ela pensou, será que é isso mesmo? Quantas dúvidas tiveram em seu coração, mas se eu colocar e tiver um furinho que eu não vi, e a água entrar e ele afundar, e se de repente as águas, a correnteza, levar ele para o outro lado e se deparar com um crocodilo, como é que vai ser? E se quem encontrar for um soldado de Faraó, o que vai acontecer com meu filho? Enquanto estava lá em casa, eu estava protegendo. Enquanto estava ali debaixo do meu teto, ali amamentando, eu empacotava, eu guardava, chorava, eu cobria um pouco ali para poder não ter muito som. Mas agora, eu não sei. Existe uma síndrome que chama síndrome do ninho vazio. Que isso acontece muito com as mães quando os filhos saem de casa.
seja através do casamento, seja através de querer realmente ali viver uma vida mais autônoma, independente, isso acontece naturalmente. Mas isso não é uma regra, evidentemente, não estou dizendo que vai acontecer com todas, mas pode acontecer que há um sentimento ruim ali de perda realmente daquilo. Por quê? Há uma ligação espiritual. O seu umbigo aí é uma cicatriz que representa a ligação que você tinha com sua mãe. Então isso é algo muito forte. Aí surge a grande questão: será que Adão e Eva tinham um umbigo? O que vocês acham sobre isso? Que eles já foram criados. Eu creio que não, mas... Mas olha a importância dessa ligação, dessa interação com a mãe. Isso também naturalmente acontece pelo instinto materno de proteção. Toda mãe quer e precisa proteger o seu filho. Quantas vezes as mães falam algo, talvez são mais incisivas, duras em alguns momentos, precisa repreender um pouco mais, porque sabe que ali é um risco e que se não falar daquela forma não vai compreender. E muitas vezes nós, filhos, achamos que é excesso. Ah, não sabe de nada. Ih, que saco, que chato. Quem que já bateu porta para a mãe? Graças a Deus. Ali, ó, teve um corajoso que confessou ali o pecado. Se não foi a porta, mas tentou de alguma forma, nem que seja na mente assim. Sabe aquele meme que o filho está no quarto, pega a porta e fala assim, mas não bate. O texto bíblico diz o quê? Honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados na face da terra. Vivemos uma sociedade, principalmente aqui em Salvador, que o número de jovens que têm tido suas vidas ceifadas pelo crime de modo geral é absurdamente grande. Vá verificar como é que estava o nível de honra de pai e mãe. A mãe fala, despreza. Eu preciso dar atenção ao que eu escuto em casa. Mesmo hoje, com os meus quase 35 anos, eu preciso ouvir minha mãe. Não quer dizer que o que ela vai falar para mim seja uma regra e obrigatoriamente eu precise. Não é sobre isso, mas é honra, é princípio de honra. Precisamos fazer isso, honrar. Joquebede, ela não foi imprudente. Joquebede, ela não desafiou Faraó de forma irresponsável, pelo contrário. Ela protegeu o que Deus havia lhe confiado. Deus confia coisas a você. Você tem protegido isso? Deus confiou alguém ao seu lado. Deus confiou a você uma esposa, um esposo, um filho, uma filha, um marido. Você tem protegido isso? Tem guardado isso? Nós somos mordomos do que Deus nos deu. E eu preciso, como mordomo do que Deus me concedeu, zelar por aquilo. Não ignorar aquilo, não maltratar, não descuidar disso. Eu não posso. Diante dessa proteção de Joquebede, há algumas lições importantes. Primeiro, há sonhos que precisam amadurecer antes de serem expostos. Moisés ficou 3 meses ali, pertinho da mãe dele, para depois ele começar a viver o sonho que Deus tinha preparado para ele. Às vezes você ainda não teve o seu sonho exposto ou realizado. Sabe por quê? Porque ainda precisa de amadurecimento. Ainda precisa de formatar algumas coisas, ajustar algumas coisas. Há chamados que precisam ser cultivados antes de serem lançados. Eu entreguei minha vida a Cristo com os meus 15 anos. Somente ano passado foi que isso aqui iniciou. Olha quanto tempo de preparo. Não foi assim de um dia para o outro. 20 anos de preparo. Para hoje conseguir viver de forma ainda muito incipiente tudo aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas. 20 anos. Não foram 20 dias, não foram 20 semanas, não foram 20 meses. 20 anos. Há promessas que precisam ser guardadas antes de serem anunciadas. Existem promessas na Bíblia que nós já sabemos
Quem não sabe é porque não está lendo ainda, porque está aqui já exposto. Mas também tem coisas que Deus pode falar de forma personalizada com você. E isso pode acontecer, mas ainda não aconteceu, porque Ele está guardando, está preparando você. Porque tem pessoas que, se ouvir hoje uma promessa de Deus, vai virar a cabeça. Deus prometer e falar, ó Léo, eu vou fazer isso, tal, e você não está preparado, Deus não vai fazer isso. Ele não é menino. Deus não podia chegar ali para Joquebede e falar, olha, ele vai ser o príncipe do Egito. Depois ele vai ser o libertador. Isso não ia acontecer. Será que ela ia entregar ele? Deus não fala coisas com você 100%, porque senão você não entrega o que hoje está preso. Você precisa entregar para poder viver. É fé. É eu verdadeiramente agir mesmo sem saber se aquilo vai acontecer ou não. Eu preciso crer que Ele pode fazer. Eu não preciso ver o que Ele está fazendo. Nem tudo que Deus deposita em você precisa ser exposto imediatamente. Há um tempo de esconder para preservar. A sabedoria também é proteção. Ser sábio também significa se calar. Muitas vezes a sabedoria está no se calar. Está no trocar de pensamento. Está no mudar. Existe um termo bonito que eu aprendi recentemente que chama neuroplasticidade. Bonito. Que é a capacidade que nós temos de mudar realmente a nossa forma de pensar, de mudar a compreensão sobre algumas coisas. Mas isso não é de hoje. Paulo diz lá em Romanos já, olha, não se conforme com esse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vem de hoje isso não, isso vem de Deus. Eu preciso mudar essa mentalidade. Joquebede, ela entregou quando não tinha mais como segurar. A entrega mais difícil, muitas vezes não vai ser um pecado, porque às vezes você pode pecar, nós podemos pecar, não gostando daquilo. Mas o difícil é você entregar o que você ama. É você verdadeiramente compreender que talvez eu precise abrir mão disso. Por mais que eu ame isso, mas se isso fizer parte do plano de Deus, eu tenho que ter a compreensão que Ele vai cuidar, Ele vai direcionar para que eu viva isso. Eu sei que é difícil. Ninguém está disposto, ninguém quer essa realidade, abrir mão de coisas que nós amamos. Mas às vezes nós amamos coisas que não vêm de Deus. Às vezes nós queremos coisas que Deus não quer que eu viva aquilo. E aí não pode ser o meu amor que tem que prevalecer. Por isso não podemos viver conforme a máxima aí fora, siga o seu coração, não siga o seu coração 100%. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Quantas vezes você já permitiu que esse coração bandido seu te enganasse? Achando que seria uma coisa, e oh Deus lá vem, não. E você vai insistir com aquilo. Não siga o seu coração. Eu tenho certeza que Joquebede ali, ela não seguiu simplesmente o seu coração, porque o coração da mãe falaria, não, vou guardar. Eu não vou entregar, não. Mas ela teve uma visão de fé, uma visão espiritual, de falar, olha Deus, eu não posso mais cuidar, eu não posso mais proteger, mas eu sei que o Senhor pode. Talvez hoje seja o dia de você desapegar, de querer ter controle, de querer resolver do seu jeito, de achar que com sua força você vai dar conta, porque não vai. Vão ter momentos que você vai precisar entregar a Deus e descansar seu coração. Senhor, hoje eu entrego, eu descanso meu coração. Ali não era falta de amor, era abundância de fé. Só quem tem fé consegue entregar. E a gente volta para Abraão, apesar de ser dia das mães, que entregou Isaac, o filho da promessa, aquele a quem ele amava. E a gente vem aquela pergunta clássica dos cristãos, qual é o seu Isaac? O que é que Deus está te pedindo?
O que é que hoje para você é importante? Você olha, Senhor, isso é promessa na minha vida. Senhor, isso faz parte da minha vida. Senhor, é isso que eu quero viver, Pai. Será que estamos dispostos a entregar isso? Abraão teve essa disposição e entregou, mas Deus livrou. Eu creio que o Senhor vai livrar cada um de nós, desde que o nosso coração seja sincero com Ele. Isso vai acontecer. Ela colocou o filho nas águas porque sabia que havia um Deus que governava aquele rio. Ela sabia dos crocodilos, ela sabia das outras possíveis feras, dos embaraços, das correntezas, ela sabia disso tudo. Porque naturalmente eles viviam ali naquela região. Então eles tinham conhecimento daquilo. Mas ela também sabia que quem tinha criado aquilo tudo tinha sido Deus Todo-Poderoso. Você tem essa certeza de quem está cuidando de você? De quem criou todas as coisas? Você tem buscado confiar nesse Deus? Há algo na sua vida que você está segurando com força demais? É um filho que você não consegue soltar? É um sonho que você não entrega a Deus? É uma situação que você insiste em resolver sozinho? Entregar não é desistir, gente. É só você ter a compreensão de que eu não posso mais cuidar disso sozinho. Eu preciso entregar para aquele que pode cuidar. Precisamos ver assim. Pelo último ponto, ela agiu com sabedoria mesmo na dor. A fé e a sabedoria, elas precisam andar juntas. Porque quando você confia em Deus, você não age sem discernimento, porque você para e consulta Ele primeiro. Você, mãe, e aqui eu falo de forma direta, precisa agir com sabedoria com seus filhos. Todos nós somos filhos e já tivemos experiências com nossas mães, tanto de atitudes sábias, como também de atitudes que não são sábias. E você sabe muito bem o impacto que isso gerou na sua vida. E uma vez você tendo essa compreensão, você precisa aprender a fazer diferente. A orar a Deus pedindo discernimento espiritual, para que não seja a sua vontade. Quantas vezes mães atrapalham essa realidade? Relacionamento, criação, modo de pensar, porque quer imprimir ali simplesmente a sua vontade sobre alguém. Só que na prática não é isso que Deus quer. Deus quer que você, mãe, ore, Senhor, me conduza para que eu possa cumprir meu papel, no qual o Senhor confiou a mim, para que eu possa orientar de maneira correta, para que eu possa ter discernimento, sabedoria em um conselho que eu vier a dar. Não simplesmente porque eu quero que seja assim, porque eu aprendi assim e vou passar para o meu filho assim também. Não pode ser assim sempre. Tem que mudar isso. Há pessoas que confundem a honra, a autoridade com autoritarismo e querem impor goela abaixo situações. E não pode ser assim. Joquebede agiu com sabedoria. Filha, acompanhe o menino. Veja o que vai acontecer. Tome cuidado para que ninguém te veja. Fique ali esperando. Tiver oportunidade, você vai e faz alguma coisa. E assim ela fez. Miriam estava ali de sentinela, esperando. E no tempo certo, aconteceu. A entrega de Joquebede gerou algo no qual ela não poderia imaginar. Verso 9 diz: a filha do faraó disse a ela: leve este menino e cuide dele para mim, e eu lhe pagarei. Olha que bênção. Naturalmente ela, como mãe, não iria receber nada para cuidar do seu filho. E nenhuma mãe, evidentemente, né, o normal é esse pelo menos, exige, ó pai, para poder amamentar aqui, você precisa uma mesada aqui, tá certo? Talvez se perguntar para algum, eu falei, eu até queria. Mas o amor da mãe é tão grande que isso é irrelevante. Não preciso disso. Mas Deus, Ele olha
conduz. Você, mãe, você já recebeu tantas bênçãos de Deus? Quantas coisas que os seus filhos puderam lhe proporcionar, e eu não falo de recurso financeiro, é de carinho, de afago, de atenção, de ali uma, como é que eu posso falar, cumplicidade, de estar junto, de falar, conte comigo, eu vou cuidar de você. Isso tem coisas que dinheiro não paga. Não paga, não tem nada, é a satisfação, é a alegria de saber que tem um filho que ama, tem um filho que cuida, que busca fazer o melhor. Ela entregou e Deus cuidou. Filho, entregue que Deus vai cuidar. Filha, entregue que Deus vai cuidar. Não se prenda a isso. Joquebede entregou seu filho e Deus devolveu para ela, ainda com um plus. Olha, ele vai ser aqui muito bem cuidado. Você ainda vai estar perto dele e ainda vai receber por isso. Olha o fruto da confiança. Olha o fruto da entrega. Olha o fruto da obediência a Deus. Às vezes você coloca a dificuldade de obedecer a Deus, pensando somente no que você vai ter que entregar. Mas você precisa mudar esse pensamento, de pensar não no que você vai entregar, mas no que você vai receber em prol da sua obediência a Deus. Temos que obedecer. O que era ameaça virou proteção, o que era perda virou provisão, e o que era fim virou começo. Ali começou uma história na vida de Moisés. Moisés viveu sua trajetória, tantos desafios, tantas experiências com Deus. Um homem no qual Deus se revelou. Mas por quê? Porque lá atrás, alguém teve que entregar. Alguém teve que... tá aqui, é bonito. É lindo, é bom. Mas, entenda, mãe, não é meu. É de Deus. A Bíblia diz que os filhos são como flechas. Que nós, vou falar agora, as mães fazem o quê? Precisam o quê? Lançar. Vai chegar um tempo, Léa, que você vai lançar robozão. Ele vai virar um Megazord e vai dar tudo certo. Vai ter que ir, você vai chorar, mas ele vai continuar te amando. Vai ser assim, o nosso sentimento tem que ser esse. Minha mãe até hoje me chama de meu pequeno. 1,86 m. Vai mudar? Não vai mudar. Vai mudar isso, mãe, em algum momento? Nunca. Nunca. E vai ser assim, porque isso é o quê? Isso é amor. Mas um dia ela teve que entender que os filhos vão e vivem a sua vida. Isso não quer dizer abandono, isso não quer dizer esquecimento, isso não quer dizer, não vou deixar mais de fazer nada. Não. Agora pegue isso e aplique para a sua vida de modo geral. Aprenda a confiar no plano de Deus, mesmo que você hoje não esteja vendo esse plano. Mesmo que hoje esse plano seja contraditório na sua cabeça, mesmo que hoje você fale, Senhor, não tem sentido, eu já perdi tanto, não quero perder mais nada, porque nós não somos acostumados a perder. Não somos. Mas entenda que toda perda que você tem, estando alinhado com Deus, é propósito para a sua vida. Por mais que hoje você não entenda, confie, descanse o coração. O que Deus colocou o que você colocou nas mãos de Deus, com fé, Ele sabe o que fazer. Ele sabe. Hoje é dia de você entregar para Deus o Moisés. Como dia das mães vai ser o Moisés, não vai ser o Isaac. E você precisa descobrir hoje qual é esse Moisés que você está tentando proteger muito, guardar muito, mas que você faça como Joquebede, guarde enquanto você pode, que vai chegar um momento que você vai precisar entregar. Joquebede, ela fez 3 coisas extraordinárias. Ela enxergou quando todos viam um problema, ela viu um propósito. Ela protegeu enquanto foi possível e agiu com sabedoria. E ela entregou quando chegou a hora.
você não sabe o que Deus vai fazer, mas você precisa ter a compreensão que hoje você precisa fazer alguma coisa. Hoje é uma manhã de Dia das Mães, que você, mãe, e todos nós que estamos aqui, filhas, vamos precisar entregar algumas coisas para Deus. Eu sei o que eu preciso entregar, eu preciso que vocês também descubram isso, porque eu creio que isso é propósito de Deus para a sua vida. Não deixe que a sua vontade fale mais alto, mas que a vontade de Deus prevaleça na sua vida e no seu coração. Amém? Vamos orar? Você separou alguma música, cara? Vamos, Deus, então. Enquanto isso, reflita. Assim como o Joquebed entregou, o que é que você precisa entregar hoje? Para confiar no plano de Deus, no propósito do Senhor. Depois nós vamos orar e vamos dar continuidade ao que Deus tem para hoje. Amém? Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto. Fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Te entregamos, Pai, tudo o que temos, Deus. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Entregue tudo a Ele. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto. Fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu entrego, eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado.
Coloca a mão em seu coração, feche seus olhos. Pai, te damos graças, Senhor. Obrigado por essa palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos conduzido, Deus, para um caminho de cumprimento da Tua vontade, Senhor. Presente, Deus, nossas vidas agora. Tu sabes como estamos vivendo, Deus. Os nossos sentimentos, as oportunidades, as pessoas, Deus. Eu creio, Pai, que existem coisas que precisamos entregar ao Senhor para vivermos promessas, para que os Teus sonhos sejam realizados em nossas vidas. Nós queremos hoje, Deus, assim como Joquebede entregou Moisés, entregou o seu filho, mas sabia que o Senhor estava cuidando. Queremos entregar, Deus, coisas diante do Senhor, para que o Senhor possa cuidar, para que o Senhor trabalhe em nós uma dependência exclusiva de Ti, Pai. Que possamos ter a compreensão da necessidade disso. Que possamos viver, Deus, uma mudança de mentalidade. E uma compreensão de que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Coloque em nossos corações esse desejo, Deus, de Te buscar cada vez mais. De confiar, Deus, plenamente no Teu propósito, no Teu plano. Em saber que Tu tens, Deus, grandes coisas. E um grande plano, Deus, para a nossa vida. Concede paz aos nossos corações. Pessoas que entraram aqui com a sua mente conturbada, ansiosas, Deus, angustiadas. Senhor, que nesse momento o Senhor possa tocar de forma especial, Senhor. E ministrar em nós uma cura da alma, uma cura da mente, Deus, das nossas emoções, do nosso físico também, Senhor. Que possamos aprender a confiar mais em Ti, de todo o nosso coração. Que essa palavra faça morada. Que possamos viver isso todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.